Olá, essa é uma análise sobre o envolvimento dos cristãos bíblicos com a política. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. 2 Timóteo 2, versículo 4. Podem achar que é radicalismo da minha parte, que sou retrógrado, alienado político ou o que for, mas não votem em algum candidato há algum tempo. Anulando meu voto, pois não vejo ninguém digno de ser eleito nesse país, tendo em vista tanta corrupção que presenciamos. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Jeremias 17, versículo 5. Acima de tudo, como sou um cristão bíblico, não vejo qualquer base para participar do sistema corrupto deste mundo, que jaz do maligno, pois sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. 1 João 5:19. Diante disto, mesmo sendo crente, não voto em evangélico. Devemos nos lembrar que, como igreja, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3:20. Temos de votar por obrigação legal, mas creio que o crente não deve tomar parte na política, sob nenhuma forma, nem elegendo os oportunistas e muito menos sendo candidato. Sabemos que Deus é quem coloca as autoridades no poder. Daniel 2:21, Romanos 13:1-2. E sendo assim, sua vontade é perfeita e o nosso voto não vai mudar ou melhorar as coisas, pois a Bíblia nos mostra que este mundo não vai melhorar. Pelo contrário, só vai piorar, pois os homens maus e enganadores irão de mal para pior, enganando e sendo enganados. 2 Timóteo 3:13. Infelizmente, a igreja também irá de mal a pior. Por quê? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. 1 Timóteo 4:1. Um dos motivos que me levam a escrever sobre esse tema tão polêmico é devido ao fato de eu já ter passado por um problema envolvendo política em uma igreja na qual minha esposa e eu congregávamos. Na ocasião, foram arrecadados pelos irmãos vários brinquedos para serem doados a uma comunidade carente. Para nossa surpresa e espanto, no dia da entrega dos presentes às crianças, o pastor e a família compareceram vestidos com a camisa de uma candidata ao cargo de vereador, que, pasmem, era a própria esposa do pastor, transmitindo à comunidade a mensagem subliminar de que quem estava doando os brinquedos era a tal candidata, e não a igreja. Aquilo foi um verdadeiro terror. Mesmo se eu votasse em alguém, jamais votaria em evangélicos para ocuparem cargos políticos, muito menos em pastores, pois é sabido que o poder corrompe e crente não deve participar desse julgo desigual. Os exemplos que já tivemos de políticos evangélicos foram escandalosos demais. Deputados sanguessugas, ambulâncias superfaturadas, dinheiro escondido na cueca de certos políticos, bispos, até malas cheias de dinheiro provenientes do dízimos de fiéis, etc. E não quero ser cúmplice desses escândalos e nem vê-los repetidos. Como diz o famoso âncora de notícias, isto é uma vergonha. Esses políticos causaram escândalos ao Evangelho e ao nome santo do Senhor, comprovando que aqueles que neles confiaram foram ludibriados. A Bíblia diz: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Mateus 18, versículo 7. Mas se mesmo assim, algum evangélico pretende concorrer nas eleições como uma atividade secular, que faça isso sem confundir as coisas, isto é, sem misturar os seus interesses políticos, por melhores que sejam, com o corpo de Cristo e a igreja. Quando o candidato é um pastor, a complicação é ainda maior. É absolutamente impressionante a quantidade de pastores concorrendo aos cargos eletivos nas eleições deste ano. Não quero favorecer os oportunistas,
porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre e com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Romanos 16:18. Como se não bastasse, o fato de o meio político ser corrupto e ser um jugo desigual, não sendo, portanto, lugar para um crente, as responsabilidades pastorais não são pequenas, de forma que é ridículo um pastor pensar que conseguirá conciliar seu ministério com o desempenho de funções políticas. A Bíblia assim nos exorta: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel e o infiel? 2 Coríntios 6, 14 e 15. Visto que o desempenho de cargos políticos é, na maioria das vezes, visando um bom salário e um enriquecimento frequentemente ilícito, vantagens pessoais, tráfico de influência e prestígio social, além de poder, entre aspas, é bom lembrarmos que convém que o bispo, pastor, seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tito 1:7. A Bíblia nos mostra vários deveres dos pastores, dentre eles: que pregues a palavra, instes a tempo e fora do tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda longanimidade e doutrina. Sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. 2 Timóteo 4, 2 e 5. Diante disso, acho difícil sobrar tempo para comícios, campanhas, trabalhos políticos, etc. Em minha cidade, há certo pastor e candidato a vereador que, quando se apresenta no horário eleitoral gratuito, usa a seguinte vinheta: tem uma visão celestial. Dá para acreditar em um sujeito desse? Outros candidatos, durante a propaganda eleitoral, declaram ser evangélicos e usam a igreja, a religião, a boa-fé dos irmãos e ainda por cima o nome santo de Jesus Cristo para pedir votos. Quanta blasfêmia! Outros candidatos frequentam várias igrejas durante o período das eleições, em horário de culto, de preferência se a igreja estiver cheia, para conseguirem ocupar os púlpitos e fazerem suas campanhas. E o pior é que existem pastores que cedem seus púlpitos para esse fim. É realmente o fim. Somos chamados por Deus para anunciar o Evangelho e não para participar do sistema político corrupto desse mundo. A Bíblia diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Tiago 4:4. Muitos candidatos evangélicos se dizem preocupados com as questões sociais como miséria, a fome, a necessidade de moradia, educação e outras palavras da moda, tão comuns em épocas de eleição. Mas, no que muitos creem, na verdade, é no evangelho social. Penso que é encargo da igreja acabar com a pobreza do povo, alimentar os pobres e etc. Como nos diz McMahon na TBC 9 de 2008, abre aspas, a história do evangelho social é, em quase cada caso, uma séria tentativa dos cristãos para fazerem o que eles supõem que honrará a Deus e beneficiará a humanidade. Em cada caso, porém, a realização prática de beneficiar a humanidade tem comprometido a fé bíblica e desonrado a Deus. Por quê? Porque Deus não deu à igreja a comissão de resolver os problemas do mundo. Os que tentam fazê-lo resvalam na falsa promessa, conforme Provérbios 14:12. Há um caminho que ao homem parece ser direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Fecha aspas. Além disso, o problema no mundo são apenas um sintoma da raiz chamada pecado. Quando Judas Iscariotes viu Maria ungir os pés de Jesus com um arratel de unguento de nardo puro,
pensando no valor daquele perfume exótico, hipocritamente sugeriu que teria sido melhor vender o produto para dar o dinheiro aos pobres. Mas o Senhor Jesus respondeu: os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. João 12, versículo 8, mostrando que a pobreza sempre existirá. Não estou dizendo que devamos nos omitir na ajuda aos pobres e em fazer a caridade. Embora as boas obras e a caridade não salvem, elas são demonstrações de amor ao próximo e evidências exteriores, segundo Pedro 1, 5 ao 9, de que a pessoa é convertida ao Senhor Jesus Cristo. Mas não devamos confundir as coisas. A missão da igreja é evangelizar e não pensar que vai erradicar a pobreza do mundo e resolver os problemas sociais, como vem propondo Rick Warren com seu ecumênico plano Peace, fazendo dessas questões sua meta principal, pois esta é a tarefa do governo e não da igreja. Como igreja, temos a solução para os problemas da alma, que é o alimento espiritual, o evangelho, que sacia a fome espiritual, e não para os problemas do corpo, fome material. Além disso, o maior problema da humanidade é o pecado, que é a causa das injustiças sociais, desigualdades e a fome. Nunca vi tantos candidatos evangélicos como nas eleições desse ano. É lamentável. A maioria deles provém de denominações pentecostais ou carismáticas. Eles equivocadamente creem que os cristãos têm a missão de conquistar o Brasil e o mundo para Cristo. Creem que a verdadeira igreja seria reconstruída nos últimos tempos sob a liderança de um novo grupo de profetas e apóstolos que se caracterizam pela utilização dos sinais e maravilhas restaurados, e que essa igreja apóstata, diga-se de passagem, reconstruída dos últimos tempos, prepararia então a terra para o Rei Jesus Cristo, que governaria somente então o mundo. Além disso, eles acham que atingirão esse objetivo mais facilmente se ocuparem os cargos governamentais, pois, segundo eles, somente quando o mundo for conquistado pela igreja é que Jesus Cristo retornará. Essa crença, totalmente sem base nas escrituras, provém do catolicismo romano, sendo conhecido como teologia reconstrucionista, ou teologia do domínio, que, dentre outras coisas, diz que Jesus Cristo não poderá retornar à Terra até que a igreja tenha retomado o domínio, obtendo o controle das instituições governamentais e sociais. Eles acham que haverá um grande reavivamento nos últimos tempos, e somente então o Senhor retornará. No entanto, a Bíblia diz exatamente o oposto. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas 18, versículo 8. Em vez de um grande reavivamento, haverá nos últimos tempos a grande apostasia, logo após a qual surgirá o maior político de todos os tempos, o Anticristo. Veja Apocalipse 13, de 1 a 10. Para governar esse mundo. Paulo disse: ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. 2 Tessalonicenses 2, versículo 3. A igreja já terá sido arrebatada nesta ocasião, mas quem sabe os políticos evangélicos poderão finalmente governar junto com o anticristo no governo mundial? Que Deus tenha misericórdia deles. Na Bíblia, lemos também que, quando os fariseus quiseram surpreender Jesus Cristo em alguma palavra, eles o indagaram sobre questões políticas, especificamente sobre a pesada tributação que era devida ao governo romano, ao que ele respondeu: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mateus 22, 21. Jesus Cristo deixou muito clara sua posição quanto à importância da total separação entre a política e as questões espirituais, Estado versus Igreja, mostrando que todos devem se submeter ao governo, mesmo com toda a opressão e carga tributária impostas na época, tanto por parte dos romanos quanto por parte dos escribas e fariseus.
Quando Pilatos confrontou politicamente Jesus Cristo, esse lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos, para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. João 18:36. Quem gosta da união entre a Igreja e o Estado é a Igreja Católica Romana, uma variedade do cristianismo que não se sacia nunca com o poder secular, sendo inclusive um país, o Vaticano, e se preciso lança a mão das armas para calar os seus opositores, como nos mostra a história. Paulo também nos diz que, além de obedecermos às autoridades, temos de honrar nossas obrigações, impostos e tributos. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, a quem imposto, a quem temor, a quem honra, honra. Romanos 13, versículo 7. É triste dizer, mas muitos cristãos também estão em falha aqui, por causa do endividamento em suas vidas pessoais. Como é Deus quem coloca as autoridades no poder, precisamos nos sujeitar às mesmas. Devemos também respeitar os governantes e obedecer às leis do país, desde que elas não sejam contrárias à palavra de Deus, que é a nossa lei máxima. Devemos nos lembrar que mesmo que tenhamos governantes corruptos, desonestos, ditadores, descrentes, etc., Deus é soberano e todas as coisas que acontecem no mundo cumprem seus planos, mesmo quando os ímpios estão no poder. A Bíblia nos mostra isso claramente e a história também confirma. Mesmo quando os maiores tiranos perseguiram o povo de Deus, seja na época do Antigo Testamento com Israel ou no Novo Testamento com os crentes igreja, sempre prevalecerão os desígnios do Senhor. Mesmo com toda a perseguição que houver contra a igreja, podemos ficar tranquilos, pois as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16:18. Em muitos casos, foi nos momentos de maior perseguição contra a igreja que o evangelho mais se difundiu. Com a perseguição aos primeiros cristãos, o evangelho foi propagado por vários lugares. Mas os que andavam dispersos iam por toda a parte, anunciando a palavra. Atos 8:4. A consequência foi: e a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Atos 11:21. Sendo boas ou más as autoridades, a Bíblia nos exorta a orarmos por elas, para que tenhamos tempos de paz. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e toda a piedade e honestidade. 1 Timóteo 2, 1 e 2. Mas, se mesmo assim as perseguições vierem contra nós devido aos governos tiranos, devemos nos consolar com o que disse o apóstolo Paulo. E também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguidores. 2 Timóteo 3:12. Faço minhas palavras do autor cristão Dave Hunt. A igreja primitiva não fazia alianças com os apóstatas, hereges e não cristãos, nem mesmo em causas aparentemente louváveis. Não há tempo a perder e precisamos escolher nossas prioridades. Vamos gastar nosso tempo e recursos em parceria com o mundo, na política e na ação social, ou vamos pregar o Evangelho batalhando diligentemente pela fé? Do Gênesis até o Apocalipse, somos instruídos a permanecer fiéis, seguindo o Senhor, com o coração puro, jamais nos desviando do caminho estreito. O mandamento de Cristo para cada cristão é: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Suas ordens são para cada cristão marchar.
Não adianta alguém mostrar exemplos do Antigo Testamento, como José, Davi, Salomão, Daniel e etc., que estiveram em evidência ao ocuparem cargos públicos em suas épocas. Esses exemplos dizem respeito a Israel, que era uma nação teocrática e não a Igreja, e, portanto, não servem de desculpas para os evangélicos ocuparem cargos políticos em nosso tempo. É bom nos lembrarmos que em Salmos 144:15 a Bíblia diz: Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor, e não bem-aventurado é o povo cujos governantes são evangélicos. Por fim, não nos esqueçamos que a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Tiago 1:27.